Meus caros, a Débora Tomé, eu tenho ela no Facebook, compartilhou isso aqui. Bolsonaro não é um fascista, do nexojornal.com.br, né? É um texto da coluna desse Denis R. Burgerman. Imagino que se pronuncia assim, né? Bolsonaro não é um fascista. Um texto do dia 7 de novembro. E ele começa assim: ainda não, pelo menos. Ainda não, pelo menos. Esperemos que não se torne, pelo nosso bem e pelo dele. Bom, e aí ele faz um texto, inclusive inteligente, porque ele cita autores, mas eu quero compartilhar com vocês o comentário. Bom, se vocês quiserem ler o texto, vão ler o texto primeiro, porque eu fiz um longo comentário, mas bastante passageiro e rudimentar de propósito, porque eu tenho falado sobre fascismo aqui no meu canal. O último vídeo foi um vídeo do Foucault, né? Daquele prefácio que ele escreveu para o livro do Guattari e do Deleuze, né? o Antiédipo, que é um texto do Foucault chamado Como Criar uma Vida Não Fascista, né? Então eu quero compartilhar com vocês rapidamente porque Bolsonaro é um fascista, sempre foi um fascista. E mesmo depois de eleito, as declarações dele que nós temos visto ainda colaboram com essa constatação, né? As declarações que ele dá, vez ou outra, sobre educação, sobre opositores, né? E o seu comportamento diante do poder. Então veja só, é importantíssimo nós começarmos a entender o conceito de fascista dessa forma que eu coloco aqui, ok? E é importantíssima essa discussão, por isso que eu estou fazendo este vídeo. Eu comento que fascismo não é algo apenas institucional, de cima para baixo. Isto é consequência de um processo social. Durante a história, as ditaduras, né? Vamos falar de Hitler, antes de qualquer coisa, Mussolini na Itália, né? A Itália, segundo Umberto Eco, eu estava vendo uma entrevista do Umberto Eco no Folha Ilustrada, a Itália exportou o fascismo, né? Depois Hitler, Franco, Salazar, aqui no Brasil, mesmo o golpe de 64, ou os primeiros anos do Getúlio Vargas como ditadura, quer dizer, tudo isso são pontos de chegada de um processo social, de um fascismo social. Em alguns lugares menos, em outros mais. Então, fascismo não é algo apenas institucional, de cima para baixo. Isso é consequência de um processo social. Fascismo é também um meio de vida, de viver. O camarada aí, esse autor, precisa ler Deleuze, Foucault, Hannah Arendt, o livro recente How Fascism Works, The Politics of Us and Them. O autor Jason Stanley falou sobre o Bolsonaro na TV americana recentemente. Está no YouTube, no programa Democracy Now! Se eu não me engano, ou se foi num maior, não me lembro. O Diário do Centro do Mundo traduziu alguns trechos ou inteiro, vocês podem procurar. O autor desse livro, né, recente, Jason Stanley, falou sobre o Bolsonaro na TV americana, está no YouTube, e sobre as estratégias de Trump, muito semelhantes nas redes sociais, né, de manipulação, Steve Bannon, etc. E, aliás, acredito que esse livro vai sair uma tradução em português em pouco tempo. Bom, Bolsonaro sempre foi fascista, abertamente, como comportamento, de marca maior, fascista de marca maior. Durante 27 anos, né, de Congresso, diante de qualquer câmera, microfone, protegido por sua imunidade parlamentar, fazendo questão de não esconder seu caráter. Quem votou nele fechou olhos e ouvidos e depois de eleito mudou? É isso? Com 60 anos nas costas? Me poupe. A constante pulsão de morte fascista, né, Deleuze diz. Ainda colocarei um vídeo só sobre o Deleuze falando sobre autoritarismo e fascismo, né? Deleuze diz: o fascismo é uma linha de morte. A constante pulsão de morte fascista, a incitação da morte do outro, até de si mesmo, de extermínio e guerra civil, 30 mil no mínimo, incluindo inocentes, né? Ele disse em uma entrevista de 1999. Já era parlamentar. A defesa da ditadura,
o armamentismo e violência contra a violência, a defesa de um Estado policialesco e militarista contra qualquer política social, o discurso de ódio contra tudo e contra todos, sobretudo as minorias, a suspeita e desconfiança que incita nos seus apoiadores contra todas as instituições democráticas de direito, a ameaça e boicote que faz a imprensa e a liberdade de expressão, a perseguição a professores, incentivada por ele, né, enquanto figura institucional, pública, né, legitimando tudo isso. E por deputados do seu partido, a onda de violência nazifascista que houve e que há no país, legitimada por ele, né, contra minorias, negros, LGBTIs, mulheres, imigrantes, negros, indígenas, trabalhadores sem teto, movimentos sociais, quer dizer, partidos de esquerda, pessoas, cidadãos de esquerda, né? Portanto, com ou sem ditadura, tendo que se segurar ou jogando a Constituição no lixo, sempre foi um fascista de marca maior. Eu esqueci de escrever aqui a tortura, né? Ele é pró-tortura, sempre foi. Disse em 1999, naquele famigerada entrevista, eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E não é algo que ele mudou. No golpite da Dilma ele disse, em homenagem a Carlos Brilhante Ustra, o horror de Dilma Rousseff, torturador. A entrevista recente do general Vilas Boas para a Folha é uma entrevista muito importante de vocês verem, só para fechar, só para terminar, porque comprova que Bolsonaro no poder, ele criou uma completa divisão nas Forças Armadas. Há cadetes, soldados, cabos, sei lá, no exército que são bolsonaristas, defendem a ditadura, defendem o Ustra, o torturador. Isso é fascismo, minha gente. Não só eleitores dele, que são extremistas de extrema direita, racistas, homofóbicos, neonazistas, né? Mas setores das nossas Forças Armadas também têm esse fascismo, né? O cio da cadela do fascismo, que nem diria o Brecht. Está sempre atenta. E o Vilas Boas disse, quer dizer, se o Lula tivesse sido solto com aquele HC, com aquele habeas corpus de domingos atrás, meses atrás, ele disse que poderia dar um golpe. Havia gente querendo dar um golpe nas Forças Armadas. Então, essa incitação de ódio, esse fascismo, essa defesa da tortura, da ditadura, são inadmissíveis em qualquer país civilizado do mundo, com uma história marcada e bem estudada, né, onde professores não são proibidos de contarem a história. Um sujeito desse sairia do parlamento de algemas. Dane-se imunidade parlamentar. É muito perigoso essa quebra de valores democráticos, essa desconsideração da Constituição através de declarações, porque hoje é uma declaração, amanhã é um ato. Pode não ser um ato do próprio fascista, mas pode ser um ato de outro, incentivado por esse fascismo, incentivado pela legitimação de um político. Uma coisa é o Bolsonaro falar lá sozinho, e mesmo assim seria crime. Outra coisa é um político com eleitores incentivando isso, inclusive desde pequeno, né? Dava armas para os filhos e fez gesto de arminha com a mão em crianças, em várias crianças. Quer dizer, esse sujeito é um fascista, sempre foi. Essa não é uma discussão que vai parar aqui, inclusive porque os filhos dele também são fascistas, né? Estão o tempo todo incentivando prisões arbitrárias. A última do filho dele foi falar que poderia prender 100 mil, se fosse preciso. Ele vai fechar um Maracanã, né? Prender 100 mil do MST, por exemplo. Tem que resolver a reforma agrária, se você quer resolver a violência do MST. Não adianta vir que nem Canudos com o exército e dizimar tudo. Você não vai resolver a questão básica do MST, que é a reforma agrária. Então, gente, só para finalizar, o fascismo, ele é um dos filhos da ignorância total.
o debate democrático fica completamente empobrecido, decadente. Eu vejo isso pelos comentários que muitas vezes vêm aqui no meu canal, né? São usuários que não sabem debater, né? Há uma mentalidade despolitizada, infantiloide, né? Idiota mesmo, que não sabem debater política, capitalismo, socialismo, propostas para o Brasil sair da crise, né? Economia, sociedade e política no geral. O debate fica empobrecido, né? E é uma política assim de combate, um combate muito ignorante, né? É a política do nós e eles. Bolsonaro é um fascista, sempre foi. Repito, com ou sem ditadura, tendo que se segurar ou jogando a Constituição no lixo, sempre foi um fascista de marca maior. Me sigam, por favor, porque eu tenho colocado bastante vídeos de filosofia sobre o fascismo e de política também, sobre o fascismo, em todas as suas vertentes e importâncias.